tarde, estamos aqui para mais uma das nossas lives da série de lives do Licença Felicidade. E hoje nós convidaremos a Dejanira Nascimento, uma mulher que esteve conosco no Licença, que já, assim que eu convidá-la, eu falo mais um pouquinho sobre ela e o que nós compartilharemos aqui hoje, tá? Só um instante. Convidando a Deja. Convite feito. E hoje a gente vai falar sobre esse universo do feminino, né? Esse universo tão vasto, tão em expansão. A Adélia já está por aqui para nos prestigiar. A Deja também recebendo já o convite. Logo, logo, já está aparecendo aí. Basta virar a câmera agora, né, Deja? Para Oiê! você. Oi. Oi, Basta peraí. virar a câmera para você rapidinho. Aí estou. Ah, pronto, aí está a nossa convidada. Escrevi um Oba! trechinho aqui para a gente começar assim, de forma inspirada, tá bom? E Ah, ótimo. eu escolhi um trechinho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que tem Que tudo a ver com o que a ótimo. gente vai falar aqui hoje. Então, assim, ser nós mesmas causa-nos sermos exiladas por muitos outros. Contudo, obedecer à voz da alma traz, no final, a companhia de irmandades internas e externas, assim disse a Clarissa Píncola. Com essa citação, abrimos o nosso encontro de hoje, um espaço seguro, onde vamos poder falar sobre quem somos, sem máscara, sem pressa, sobre o que experimentamos, né? É mais do que falar sobre teorias, é falar sobre vivências. Então, vamos estar na companhia de outras mulheres, né? Com quem está aqui nos ouvindo e que se permitem escutar e que se permitem florescer. Hoje a gente tem a honra de receber uma mulher que, com mãos de artesã e alma de guia, tece muito mais do que fios. Ela tece encontros, memórias, escutas e reconexões. Desde é uma mentora de Círculo de Mulheres, mentora da Roda de Mulheres de Guanambi, que reconhece a beleza e a força que nascem quando mulheres se reúnem com propósito. Então, desde que essa live ela seja um convite à nossa essência. Seja muito bem-vinda e que todas aqui se sintam participantes desse ciclo, que é uma roda de mulheres, que é um espaço que a gente considera sagrado, tá? Então é isso. A Ivete também já está por aqui. E aí, gente, só Oi. abrindo antes que a Deja comece a falar sobre as experiências dela. Deja foi uma pessoa que esteve também no Licença Felicidade conosco, já esteve em alguns, né? E ela, vocês sabem que eu estive à frente da Roda de Mulheres por 12 anos e quando eu não pude mais, porque eu ia mudar e tal, eu falei, agora eu tenho que escolher uma pessoa. E aí ela foi a escolhida, porque eu falei, nossa, eu quero alguém que tenha vivência e que não só tenha teoria. E por todo o histórico dela, a historiografia, ela foi escolhida para algo que não é fácil, porque não é fácil lidar com mulheres, com pessoas, com seres humanos, todo mundo. Nós somos bem complexos. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, sobre a experiência nesse evento, né, nesse encontro que é o Licença Felicidade, e também sobre os 15 anos da Roda de Mulheres de Guanambi, porque 15 anos é muito tempo. Num tempo em que a gente Verdade. deleta o outro por muito pouco, né? E tudo É mais. uma vida, Então, né? Muita coisa acontece. sim, então é isso que a gente vai falar hoje, né? Desde como eu falei para vocês, vou deixar que ela se apresente, que é melhor. Vamos lá.
Oi, Carlinha, boa tarde. Boa tarde, meninas. Quem tiver por aí, Lília, Ivete, as meninas da roda, boa tarde a todas. Boa tarde, mulheres que estiverem nos assistindo e que depois também, né, que vai ficar gravada essa live, possam assistir e falar alguma coisa, né? Deixar lá no Instagram algo de do que você, como você vê a vida, como você viu esse momento, né, que a gente está aqui, que é uma coisa muito importante para mim, como Carla falou, eu estou à frente da Roda de Mulheres há 3 anos e os desafios são muito grandes, né? Como Carla disse, eu agradeço, né, por ela ter confiado, né, em mim e ter me escolhido para deixar esse legado, né, de 12 anos à frente da roda. Ela que atuou de forma brilhante, né, e deixou a roda bem estruturada, né? Obrigada, Carlinha. Eu sou muito grata a você por isso, né, pelo esse legado da roda e por todas as outras oportunidades que nós tivemos juntas. E sempre eu falo isso, te agradeço porque você foi muito importante e é muito importante na minha construção desse momento em frente à roda, enquanto mulher, né? Enquanto me posicionar diante da vida, porque todos nós temos os desafios, os nossos traumas, as nossas dificuldades, né? Uhum. Mas eu venho conduzindo a minha vida de forma mais leve e aprendendo, né? Galgando esse caminho junto a você, junto às meninas da roda, né? Como Aristóteles disse, nós somos seres sociáveis, né? Então nós viemos ao mundo para viver em comunidade, em sociedade. E é a partir daí que a gente cresce nos embates, né? Nas Uhum. dificuldades, nos desafios. Eles são muitos, mas a gente procura sempre ver o outro com amorosidade, com calor humano, com amor, né? Principalmente com amor, paciência, né? Tolerância. Ninguém consegue nada da noite para o dia, né? Ninguém, não existe varinha de condão que Uhum. você bate ali, pirlim pim pim, né? As meninas até brincam que eu sou uma fada, que eu sou a Tinkerbell, mas não é assim. No artesanato até pode ser. Aham. Eu transformo, né, as coisas. Mas no convívio, na relação humana, é muito difícil, né? A gente constrói isso galgando, né? Enfrentando, contornando as pedras, né? E construindo esse momento em frente à roda, frente à vida, né? Não tem nada pronto, como eu disse, tijolinho após tijolinho, né? Um diante do outro, e a Sim. gente vai construindo e transformando, né? As E a realidades. gente diz, né, que tanto na roda, porque o que que é uma roda? É um convite para as mulheres estarem juntas, porque a gente vê que no passado as mulheres faziam muitas coisas juntas, desde na hora que uma mulher ia parir, todas as outras estavam no Estavam entorno, né? juntas, né? Costurar, lavar, fazer essas coisas assim que era do universo feminino, e a gente se Isso desconectou. foi se perdendo, né? Sim, e tem até uma letra da Flaina Ferro, que a gente até usou aqui no Licença 6 que eu gostaria de ler para vocês, porque que a gente acaba ficando tão distante da nossa força, e porque esses movimentos com mulheres são servem como resgate dessa essência que não é uma essência que é estimulada a competir com os homens, é uma essência que está chamando para integração. Então, a Flávia Ferro, ela fala assim: nascemos imensidão, perdemos a conexão, pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mãos de enxergar o desabrochar da vida. Aí obedecemos, entristecemos, procrastinamos, sem tempo de ser, o que a nossa alma pede.
Dentro de nós, acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Está na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor infindo e a semente vai germinar. É assim que a vida é. Então, esses convites de roda de mulheres, de licenças à felicidade, é para a gente entender que a força está em nós, que a força está dentro. E olha o quanto que Verdade. nós somos cruéis conosco, né? Quando É. a gente se afasta dessa potência que nós somos. Então, E não todo esse responsabilizar, movimento. né, Carlinha? Responsabilizar o outro por algum jeito que você é, ou a mãe, ou o pai, né? Trazer, repetir os padrões, né? Ah, minha mãe foi assim, eu sou assim porque eu aprendi assim. A gente supera tudo isso, né? E quebra esses padrões, né, negativos. A gente Sim. carrega a ancestralidade do que é bom, né? Do que Uhum. vale a pena. E o que é ruim a gente vai ressignificando, né? Uhum. Vai tornando uma forma mais leve, né? De viver e de. Eu, por exemplo, né? Eu venho de uma família muito conservadora. A gente já conversou muito sobre isso. Eu tive Uhum. muita dificuldade, né? Para me posicionar em frente à vida, né? E fui fazendo as mudanças e as adequações. Não foi nada fácil, né? Quebrar esses padrões, né? Uhum. De família, né? Até religiosos, né? Que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade, né? Você pode muito bem ser uma pessoa religiosa, espiritualizada, Uhum. mas viver, né? Sim, Viver com plenamente, né? essa ligação com o ser divino, com o divino em nós, né? Sem ter que estar aliada a alguma denominação. Por isso que o trabalho da roda, o trabalho do licença, ele não tem conotação religiosa. Nós, Religiosa. Até foi bom a gente tocar nesse assunto que me perguntaram. Aham. Ah, mas vocês fazem ritual? Mas a gente tem que Tem coisa perguntar, né, Deja? religiosa? A gente tem que perguntar o que que a pessoa entende como ritual, porque tudo é ritualístico. Escovar os dentes pela manhã é um ritual de higiene, né? Tudo é É, ritual, tudo tem. A ritualística é simplesmente uma coisa que é repetida. Então, um qual o hábito, problema de uma fazer rotina. ritual, né? Porque quando a gente está em grupo, vamos sentar? De que jeito que a gente escolhe sentar? Escolhemos sentar em círculo, porque o círculo é uma forma poderosa e é bonito, porque Conexão, né? sim, do centro do círculo para onde cada mulher está, a distância é a mesma, é equidistante, ou seja, somos todas iguais naquele momento. Então, qual o problema desse ritual? Então, as pessoas, elas se assustam, elas reproduzem discursos, coisas que elas ouviram dizer, o que a gente chama na comunicação de rema, que é ouvir o galo cantar, não saber nem onde, e já Repetir. condenar aquilo por não conhecer. Então, assim, isso também, eu estou trazendo isso agora porque o que quer que você tenha estranhamento, gente, sobre o que é uma roda de mulheres, sobre o que é um círculo de mulheres, e não atentando só para uma única informação, porque às vezes alguém pode falar que um círculo de mulheres é sempre um movimento feminista, e nem sempre, né? Cada uma que resolve fazer um círculo desse tem um propósito, tem suas adequações. Então, é muito legal trazer esse tema. Por Ou então, necessidade, né? vocês estão lá só para fofocar sobre os homens, falar mal dos homens. Ou então a gente incentiva a separação. O que, que é isso? Né? Não existe. Né? É, a gente é defensora da família, da união, né? Do Sim, amor. É o sim. que a gente prega sempre, né? Uhum, É o amor, é a união, né? O companheirismo. Ninguém está sim. ali para competir com ninguém e nem denegrir, né? E nem segregar.
é união, é um todo, Sim, né? E você não pode ir para o mundo se você não estiver bem com você e com sua família. com Então, assim, o seu certeza. primeiro ministério na Uhum. vida é com quem está perto de Sim. você, é com quem você elege para conviver com você, né? Para Uhum. passar os seus dias na sua intimidade. E é realmente quem te conhece de verdade, né? Sim. Então, São nossos laboratórios, orar né? Nossos laboratórios, porque também tem pessoas que no lá fora elas são maravilhosas, né? E na é, intimidade elas são rudes, elas são grosseiras, porque o que elas não podem fazer lá fora, cumprindo um papel, na intimidade, elas não conseguem manter aquilo. Então elas se né? mostram, né? E aí até a Ivete está aqui com a gente, eu não sei se em algum momento ela vai participar, como é que vai ser, Deja? Eu acho bom ela, Mara, Daqui a né? pouco eu vou convidar as meninas, então, gente, Falarem também só isso para a da gente falar experiência um pouco mais aqui, que assim, que a Ivete falou que estes nossos encontros fortalecem cada uma de nós, que ela gosta demais, que é um ritual, sim, de alegria e de muito amor, porque lá na roda ou no licença, a gente tem espaço de escuta e tem espaço de fala. Então, ao perceber a outra falando, a outra se manifestando, a outra expressando, a gente se vê como igual e percebe que todos nós temos dores, desafios, amores, né? Talentos. com Então, certeza, ao essa partilha perceber, é que engrandece os movimentos, os encontros, né? É uhum, aí que a gente cresce, a gente soma, né? sim, sim, que é, Nesse, que é algo muito nessa importante, né? partilha tem algo muito importante. Essa Uhum, convivência, né? Nos uhum, fortalece. Até para você ver o mundo, ver as coisas por um outro ângulo, um outro prisma, que não seja só a sua visão limitada, né, de mundo. E às uhum, vezes tem gente que é muito enrijecido, engessado, para impor o seu jeito de ser, né? uhum, A gente propõe na roda, nos licença, você sempre está nos chamando, eu estou sempre fazendo esse chamado na roda para a gente se fortalecer juntas com o objetivo de evoluir, de crescer, não de impor uhum, nada, né? Porque uhum, assim, se você segue a sua vida, cada uma tem um jeito de ser, tem uma visão de mundo, né? Tem uma formação familiar, né? Um núcleo familiar que tem uma tradição. Então a gente não interfere em nada disso, pessoal. É só para quem está buscando evolução e melhorar enquanto ser humano. Aí nós vamos dar as mãos e seguir, né? Buscar uhum, uma forma de viver mais leve. Porque às vezes, Carlinhos, as pessoas, elas não despertam para isso, né? uhum, Vivem a vida assim tão no automático, né? Aquela rotina cansativa, exaustão emocional, né? E até física no automático, que não percebe essas pequenas coisas, né? Da uhum, vida, as belezas. Às vezes chamo, levanto cedinho para fazer uma caminhada, ou vou, às vezes Lu, né? Não sei se ela tá aí, um abraço, Lu, é minha companheira de trilha, a gente sempre está na natureza. E daí, quando eu faço um convite, as pessoas, Deus me livre, eu vou fazer essas caminhadas, eu não aguento meu pé, minha coluna, o sol. Gente, o sol é fonte de transformação, de vida. uhum, Sol é alimento. Tem gente que não sai, vai no sol, põe 200 protetores solares, não sei quantos mil no rosto, nada contra. Moema vai uhum, me xingar. Tem que passar o protetor, tem que cuidar, né, uhum. da pele, da beleza, de tudo. Sim. Mas o sol é alimento, a natureza é alimento. Ela nos faz Uhum. essa conexão, né, com o divino, de onde você veio. Nós somos parte de tudo isso, né, Carlinha? Sim, Então a sim. gente não Está pode tudo tudo conectado. disponível para a gente, né? E a mulher, às vezes, a mulher se encarcera, né, num ambiente de muito sacrifício, de muita dor. E aí o que acontece com isso é que a gente vai se dando muito pouco, se colocando num local de não merecimento.
e depois a gente não entende por Até que que aflora sabota doenças em pequenos nós. prazeres, né? Sim, aflora doença em nós, a gente começa a ficar entristecida, a ficar seca. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim. Então, a primeira pessoa que tem que gostar de ficar perto de nós somos nós mesmos. Então, quando É você uma tem companhia de 24 autocuidado, horas, né? sim, o 48 autocuidado, vida, tudo né? A isso. vida inteira. Uhum. Pode falar que eu falei junto com você, aí não deu para ouvir direito. Não, mas é isso, é essas pequenas coisas, né, que a gente tem que se dar Uhum. a esses prazeres de aproveitar, né, a vida, de fazer um passeio, tirar um momento para ler ou para não fazer nada, né? Tem gente que Sim. vive aí no automático que não pode parar, não pode parar. Ah, eu não liguei para você porque eu não tive tempo. Eu não fui em tal lugar porque eu não tive tempo. Eu fui no velório, não fui porque eu não tive tempo. Então, assim, se você ficar dentro desse turbilhão de emoções e de informações e de trabalho, Uhum. a gente acaba surtando, né? Então, Sim. isso são umas válvulas de escape, né, que a gente está usando, são ferramentas, né, que estão aí disponíveis. Basta a gente se atentar para esses chamados, né, que a vida sempre nos dá, nos oportuniza com pessoas, com a natureza, né, com a música, né, uma boa música. Quando a Clau veio fazer a live, né, a gente ficou tão feliz porque a gente ouviu boa música e a gente sabe que música ela muda o padrão vibratório, ela muda Uhum. o seu estado de espírito, né? Sim, sim. A boa música tem E esse você, poder. e falando nisso aí, tem um trecho também no Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa diz assim: a mulher, você falando de fazer tudo com pressa, né? A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordados não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos, só para dizer: eu me importo com você. Mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de músicas abandonadas, mais tecidos suspensos no tear numa espera interminável. Então, o tempo não nos espera, a gente tem que dar vida a quem nós somos. Nós somos plurais, as mulheres são plurais. Elas têm. Eu acho que você está ouvindo em algum lugar, desde a live, porque está reverberando o que eu falo? Ou é só o seu celular mesmo? Acho que não, né? Eu acho que não, acho que é. Então, porque quando eu estou falando, está passando um eco depois da fala. Agora melhorou. Então, assim, a gente viver essa pluralidade, sabe? A Ah, mulher anterior a ser mãe, avó, profissional, ela é mulher. Então, assim, que tanto que está conectado dessa sua mulher que você acaba limitando, né, e formatando que não, porque agora eu sou só avó, agora eu sou mãe. Tem mulher que se torna mãe que deleta até o marido, porque vive com tanta força a maternidade que acha que aquilo preenche. Então, é. temos que Até ter casamentos, direito. eu já vi casamentos que acabaram por conta disso, de que Uhum. não deram conta de administrar a chegada de um filho, Sim, né? exatamente. Então, Então, a gente assim, precisa conciliar tudo, né? E principalmente cuidar disso, da sua saúde mental, da uhum, sua qualidade, né, de vida, porque o tempo voa, né, Carlinha? Quando se vê, já são, uhum, né, você tá aí, nossa, eu fiz 60 anos, né? uhum. Então, e aí? Eu vou Eu viver, também, é, é, né? você também, né? Aham, A sessentona, e a gente está aí vivendo, sim. aprendendo, Uhum, estudando, né? uhum, Chamando outras pessoas para se juntarem, né? A nós, para buscar isso, essa qualidade de vida, uhum, é, viajar, o Licença Felicidade, nós vamos aproveitar aqui, né? E uhum, falar um pouquinho do Licença, que é essa viagem terapêutica que você faz, está na 8ª edição. É, o grupo de mulheres elas reúnem para viajar, para
trocar essas experiências. São vivências maravilhosas. Esse licença, especialmente, eu já falei isso, foi um momento especial, porque foi um momento que eu estava realmente precisando dessa conexão, de respirar esse ar puro, aquele ambiente gostoso, aquela natureza pura. Então, me fez muito bem. Eu faço um convite. Nós vamos ter Já um outro tenho, eu já momento. tenho o destino do Licença 9, já está Ah, resolvido, tá? E eu só preciso passar depois para as pessoas, porque quando a gente abre para fazer a chamada, a inscrição, é rapidinho, porque não pode ser um grupo enorme né? Então, também. E a gente faz quem com ainda não bastante. foi, né, Carlinha? A gente Sim, faz o convite sim. para se dar a esse prazer, né? Não é um Uhum, luxo, não é uhum, muito caro, né? Tudo está dentro do orçamento. sim, A gente sim. consegue sim Uhum, pagar, a gente uhum, consegue ir. A gente conhece, é uma nova cultura, gente diferente, comida diferente, né? uhum, Sem contar sim. os momentos, as vivências, né? Uhum. E Que nos as, elevam tanto, né? Espiritualmente, né? uhum, E o autoconhecimento, né, que você se desperta a cada encontro, uhum. é trabalhado um tema, você tem aquele, né, insight de que realmente você precisa mudar e que aquilo ali é o que você está buscando. Então, é um caminho maravilhoso, é um caminho, o autoconhecimento, a aceitação, a plenitude, consciência de vida, né, Carla? A gente Tanta precisa viver. coisa que brotou depois desse licença, sabe? Meu Deus, tanta coisa. Estava parada aqui nos comentários, eu não estava ouvindo as pessoas Ah, falarem, né? menina, Então, eu é não dou assim, tem. conta de acompanhar, não, É, mas obrigada, né? é, Carlinhos, quiser ler alguma aí, sim, sim. porque aí você lê, viu, Carlinha? Pode deixar. Eu vou ler daqui a pouquinho, porque a gente estava falando Certo. sobre isso agora, né? Então, assim, quando a gente se fortalece, tira um tempinho para a gente, essa pausa, a gente volta muito melhor, porque a mulher tem essa necessidade de ser a que acolhe, né? A que é conciliadora. Então, a gente precisa desse tempo também. E vivemos tempos que estão nos cobrando demais, né? Então, só para falar um pouquinho aqui. A Dalcy está aqui, falou, um momento de muita conexão consigo mesma e com as outras, né? De Exato. si, né? Porque são muitas dentro. Vaneide está por aqui, Ivete Muito também está, trouxa. Beijo, velho. Cadu Pires, Lilian está aqui, doutora Monique Costa também está aqui. Dineuza, querida professora, Sim, teacher, psicóloga. querida. Sidina também está Beijo. aqui. Rose, A Rose. é, Nossas companheiras de roda, né? As não meninas é? que rodam. Sim. Marcinha também está aqui. Márcia Costa. Clau está por aqui. E Beijo. Mara também. E Para, querida. Renato, Estefânia, Caroline. Muita Olha, que gente boa bom. por aqui, Abraço, né? Renato. Então, Abraço para todos vocês. Obrigada, viu? Por uhum, estar aqui nos apoiando, por estar aqui nos ouvindo. É sim, muito bacana esse apoio, né? A gente fica tão segura, né, sim, Carla? sim, Sabendo com que tem certeza. pessoas que Uhum, valorizam. Eu falo sim, sempre isso, é. sabe, Carla? Essa questão de valorizar o outro, de valorizar o que a pessoa está falando. Nesse tempo moderno aí de internet, de comunicação rápida, né? Tudo é muito rápido. Uhum, Aí tá em voga, tá em moda os likes, né? Os memes. uhum, Às vezes você fala uma coisa, a pessoa coloca um joia. Você não sabe se é joia porque gostou, ou se é joia, daqui a pouco eu respondo, uhum, né? E aí uhum, essa manifestação, essa troca é muito gostosa, né? uhum, De olhar o outro com amorosidade, com gentileza, né? Que a uhum, gente sim, é, aflore isso mais, né, Carla? A mulher uhum, precisa mais de se apoiar. Esses uhum, dias eu até escrevi algo assim que você elogiar ou você valorizar as asas de outra borboleta não diminui a beleza das suas asas, né? uhum, Então, a gente precisa se apoiar, a gente precisa valorizar essas pequenas ações que às vezes são sutis, são aparentemente
insignificante, mas que tem um valor assim enorme. Uhum. Os encontros da roda, as viagens, né? Os licenças que a gente pede licença realmente à felicidade, fala esse momento é meu, né? Às vezes a gente até larga família, celular, menino, marido, larga não, deixa no É, stand-by é. lá, fala, fica aí, Mas que olha para agora é você meu ver, né? momento, Até isso a né? gente traz como ato falho de usar a palavra largar, porque ensinaram tanto que a gente tem que estar cuidando de Que não tudo o pode tempo largar. inteiro, que quando a gente vai falar, a gente sente isso mesmo. Que, nossa, eu estou deixando, eu não estou cuidando. Então, É não é verdade. saudável essa atenção o tempo inteiro para o outro. Até porque o outro precisa dessa licença também para existir, né? E a Lívia falou aqui que você é uma mulher incrível, e Mara falou que, que é muito proveitoso, recheado de muitos assuntos. Então, aí nesse tempo de Deja, tem levado muitos profissionais para a roda também, para falar sobre vários assuntos. Isso também é bastante enriquecedor, né? É, Então, dá assim, espaço, né, Carla, para as pessoas, né, para as vivências. Tem tanta gente que tem tanto talento, né? uhum, Tem muita experiência de vida, porque às vezes é como você sempre fala, é a teoria, muita teoria, né? A gente está aí, todo mundo sabe do quanto hoje tem de informação. Tudo que você quiser hoje está na internet, você basta um clique lá, uma pesquisa que você faz, está tudo ali à sua disposição. Mas daí você absorver isso, digerir isso com uma pessoa, trocar isso, ouvir isso de uma pessoa que está próximo a você, por exemplo, a gente adora te ouvir, né? obrigada. Quando você coloca algo, uma mensagem, a gente dá atenção, a gente ouve, porque eu sei que é verdade, quem te conhece sabe que é verdade. Você não faz isso por dinheiro, você não faz isso para aparecer, né? E a gente sabe que tem muito profissional, principalmente muita incoerência na internet, né? Muito louco, um fala, né, uma teoria, outro. Então, assim, não adianta você ter tanta teoria e não alcançar o coração do outro, não alcançar a alma, Uhum, né? Como é, 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 tocar uma alma humana, ao tocar um coração, você tem que ser humano. uhum. Tocar o coração de alguém com amor, com gentileza, com carinho, Sim, né? sim, com Deixar certeza. aflorar o melhor de você, né? Então a gente valoriza isso demais na roda, né? Uhum, As falas, a gente tem sempre os encontros mais terapêuticos, né? Com convivências, com palestra, com falas, né? E muita troca. Tem muita gente que tem muita história linda de vida que a gente já ouviu na roda, né? Nós teve um período que a gente estava fazendo essa troca, né? Fazendo esse rodízio de rodas nas casas. Nós conhecemos muitos domicílios, né, Bebeta? Visitamos muitos domicílios, rodamos assim, ouvindo as pessoas, acolhendo, né, a história de vida. Então, assim, é uma bagagem, muita gente, todas, né, teve muita coisa boa para nos passar, para compartilhar, né, com a gente. E Foi um tem, período muito tem gostoso história e de, continua, né? sim, história de muita superação também, que às vezes a pessoa está num momento de enfraquecimento e ao ouvir isso, sabe? A pessoa fala, nossa, fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Então, por isso que a gente fala que é um espaço de ajuda mútua. Então, vou aproveitar agora e dizer, você que está ouvindo, que não está nesse local onde a roda é feita, faça uma roda na sua cidade. Comece fazendo um chá com palavras, chama as mulheres, procure um tema que seja útil para todo mundo. Tem uns que têm mais facilidade para o comando, outros têm mais facilidade para fazer acontecer, outra para trazer um tema, para falar. Então, assim, todo mundo tem talento, todo mundo pode agregar. Então comece a Tem fazer um algo de movimento. As mulheres bom, né, para reclamam compartilhar. muito sobre o futebol dos homens, sobre o boteco dos homens. Ao invés de reclamar desse tempo que o homem dá para si, cria um tempo para você também, para depois você poder compartilhar com ele. Eu não estou falando que é para ir um ir para um lado e outro para o outro, não.
É porque nesse quesito aí são universos distintos. A mulher tem mais necessidade dessa fala e de uma fala mais profunda, né? Então, é uma coisa que pode ser feito. Quem for de Guanambi, pode procurar Dejo, pode entrar na roda esse ano. Vamos fazer uma celebração. Elas vão fazer uma celebração em setembro desses 15 anos. Vai ser muito legal mesmo. Quem E a estiver gente está participando, programando com muito carinho, né, Carla? sim, quem Vamos estiver ter participando vai adorar, ações. sabe? A gente que já teve junto em outros momentos, em espetáculo de dança, de arte, tudo, cada uma se desafiando, se desafiar para alguma coisa é maravilhoso, não ficar na normose, não fazer coisas óbvias. Ah, mas o que que vai ter nesses 15 anos? Vocês não sabem? Muita Vai ser surpresa. surpresa? É surpresa. Muita surpresa. Muita Uhum, surpresa. Vão ser momentos emocionantes. uhum, Muita dança, uhum. muita coisa boa vem aí nessa comemoração. A gente está já começando a articular, né? Eu e Carla, a gente está sempre conversando e nós já começamos, inclusive, a Uhum. arrecadar, né? Porque tudo tem gastos, né, Carlinha? Sim, Tem sim. investimento, Uhum. não só o material, emocional, né? Trabalho, e a gente está imbuída aí nessa comemoração e nesse esforço para fazer uma festa bem legal. E Sim. E você vai agora, estar junto a gente, né? sim, gente, ó, a gente tem que se permitir, a gente tem que aceitar os convites, a gente tem que ir para a vida. Para de ficar naquela coisa daquela mulher encolhida, sabe? Invejosa, daquela mulher que fala que tudo é besteira, porque ela não se oportuniza. Então vamos nos oportunizar, tá? Porque isso é muito importante. Eu vou chamar algumas das meninas que eu sei que estão por aqui que participam da roda para que elas falem alguma coisa também, tá certo? Deixa Sim, eu ver vamos lá. aqui. Não sei se elas estão preparadas, mas eu vou chamar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se Ivete está preparada lá, que ela pode entrar também. É, Pronto. A Ivete, Ivete, Laura, eu ah, convidei Ivete aqui, é porque vai ter que ser uma a uma, né? Porque senão certinho. não Uhum, vê. certinho. A Afra também quer conversar, aí eu falei, a Ivete entrou, vamos ver se ela aparece. Também a câmera, só desvirar a câmera aí do seu domicílio, tá bom? Como é, Onde você desvira a bênção. Desvira a bênção. é. Oh, bem. Pronto. Bênção desvirou. Minhas netas estão aqui. Pronto, não. Oi, amores. Ivete também está sempre com a gente, sempre na roda. E às vezes a gente pensa também que a roda é só o momento que as pessoas veem assim no Instagram depois, as fotos bonitas, gente, mas não é assim não, tá? Tem também toda uma construção, tem as pessoas que estão mais Tem. prontas ali para pegar no pesado, para decorar de forma bonita, para trazer os assuntos, para disponibilizar o O domicílio, como diz Ivete, espaço, o né? O domicílio, espaço. E verdade. depois tem a arrumação no depois, né? Então, daqui É, a o pouco eu chamo a antes, o Afra um durante e o pouquinho. depois. Isso. Eu chamo a Afra daqui a pouco eu chamo Mara. Vou deixar a Ivete falar um pouquinho sobre como é essa experiência da roda para ela. Para mim, a experiência da roda é transformadora. Eu vejo que positivo em tudo. Tem hora que eu mais deixo a conversa, a gente fala, vai fazer. Como é que vai fazer? Vai fazer, vai acontecer. E acontece, e as gatas borraleiras arrasa, e chama as lindezas, claro, liga para uma, liga para outra, vai ajeitando os horários delas, e acaba sendo todas. Nosso Réveillon foi top. Uhum, Todas as encontros, eu não tenho nada a reclamar, tia, nada. uhum, Eu uhum, queria, sim, mais essa idade delas. Agora estão nos convidando elas da roda para viajar com a gente no licença. Como você falou, uhum, se dá o luxo de falar, eu vou, onde uhum. arrumar dinheiro? Não sei, então me emprestar, mas vou, tô lá. Eu coloco primeiro nome na E coloco. vem Eu com não a quero nem saber. Essa é a É, a Ivete. louca da roda, a maluca, sou eu. É fantasia. É assim. a Adoro, pimenta, é amo, o amo, fogo. amo. É. Não é, quer dizer, é isso, igual você fala. Tem que fazer acontecer, porque se a mesmice fica aí, ó, não adianta. Tem que Uhum. fazer acontecer. Eu Tem adoro, que ter Está adoro, amo a falando coragem, roda. né, Amo. aqui, Ivete? Lília está falando que Ivete tem um astral tudo de bom. E a gente é a melhor maneira. Porque quem é que quer viver perto de gente emburrado, enfesado, com cara ruim?
ou porque chega numa situação que É não está do jeito que a comum, pessoa né? quer, entendeu? Então não Baixa funciona dessa astral, forma. reclamando. Não Às vezes funciona. olha assim e fala, ai, Ivete, a vida de Ivete é maravilhosa. Olha como é que Ivete tá. Olha, desde essa onda rindo. Uhum. Não sabe que por trás, nos bastidores, Eu tudo acho assim, rola, eu né? acho assim, Tudo ó, rola. os babados são meus. Se eu sair para um encontro, ele fica na porta da minha casa. Lá é outra história. Aí na hora que eu voltar, se ele quiser me pegar de volta na corrente, tá tudo certo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu penso assim. E É por isso você que Lília fala aí que eu volta, tenho um astral e maravilhoso. você, O astral meu é desse jeito. uhum, Vocês conhecem, é, gente. e você volta É verdade. A gente fortalecida, né? te conhece e te ama desse jeito, viu? É. E aí vocês aguardem que tem nos 15 anos da Roda de Mulheres vai ter uma participação de Ivete fazendo algo que vocês não acham que ela poderia fazer, tá? Tô criando aqui. Nem ela sabe o que é ainda, só eu que sei. Ai, E não seja mulher ótimo. gato. Não, não vai ser mulher gato, Vai ter né? muita surpresa, né, É. Carlinha? Muita surpresa. A E eu Dalcy está quero falando aqui, aqui também já adiantar. a a gente vê uma aura de alto astral em volta de Veveta, né? Então, por que não criar essa aura, né, de um alto astral? Porque tem gente que anda como se tivesse uma nuvem negra na cabeça. Eu mesmo estou fora, tá? De gente assim. Ah, Claro que Carlinha, a gente eu sabe também. que todo mundo Viu? tem Essa já problema. tô. Eu Sei. tenho muita paciência, porque eu sei que os processos humanos não são fáceis, mas tem gente que opta, tem gente que gosta de ficar no menos, na dor, na vítima. Então, isso não é Vai legal, ficar né? preso, né? Tudo eu não posso, Sim, é sim, dinheiro demais. Vai fazer um evento, pede um dinheiro. Deus me livre, R$ 60. Gente, R$ 60, R$ 80, você sai ali, você faz um lanche, né? sim, Um sanduíche sim. bom, né? Você for Uhum, comer. Então, assim, essa questão do dinheiro, do desapego, a gente também precisa praticar. Porque uhum, isso é um prazer, é algo que você está fazendo, não é um gasto, é um investimento sim, em você. Carlinha falou dessa questão do homem, né? O homem sai, ele toma a sua cerveja, ele joga futebol, tem que jogar, tem que fazer mesmo para uhum. esparecer. Todo mundo precisa disso, E a né? mulher Com está responsabilidade, sempre lá. A mulher dentro está sempre lá, sempre ao casa, mesmo. fazendo a Uhum, comida, lavando é. a roupa, né? Uhum, Preocupada com o filho, com a escola, com isso, com aquilo. Todo mundo, a família tem as responsabilidades, tem núcleo familiar que é muito organizado, divide bem sim. as tarefas. Uhum, Mas tem uns que não, que a mulher é sobrecarregada. Então, uhum, isso impacta em quê? Estresse, uhum. doenças, né? A gente sabe que muitas doenças, a gente vem falando isso nas lives, né? Aí a gente falando dessas questões, batendo nessa tecla Uhum. do autocuidado, de se permitir. Porque, sabe, o investimento, gente, numa aula de dança, num yoga, numa caminhada, numa viagem, você vai investir em algo bom que te faz feliz. O contrário disso é ir para a farmácia comprar remédio Para para remédio, aplacar tem gente dores que que às é vezes não são dores nem no corpo, são dores na na alma. Assim como a alma. obesidade, a gente começa a engordar muito, e pensa, mas não entende que o buraco não é no estômago, é em outro lugar, é um vazio, né? Veveto, Um fala uma vazio. coisa pra gente aí para você se despedir, que eu vou chamar uma outra pessoa também. Não, amiga, eu tenho que dizer que foi bom ver vocês. Vou acompanhar todas as lives que eu preciso, que eu amo. E Dejinha, você arrasou. Estamos aqui a preparar nossa roda, viu, tia? Pode Obrigada, contar. meu amor. E eu Minha achei assim que a lista lá tem uma parceira questão de muito boa. vida. A festa vai ser maravilhosa. Então Sim. pode contar comigo. Beijo no coração de todas aí, Lília, todo mundo que falou de mim. E as todas que estão Obrigada, participando. Beth. Você é tudo isso Beijo, amores. e mais um Beijo, Beijo. pouquinho. tchau. Vou ver se eu chamo Mara aqui Tchau. agora. Tchau. Tchau. Vamos ver se Mara está online para a gente chamá-la, né? Aqui, pronto. Fiz o convite para a Mara aí, vamos ver se a Mara aparece agora. E Lívia falou para a Ivete aqui que Ivete é uma querida, como disse. Todo mundo aprende a falar querida em Florianópolis, né? Mara, você É, recebeu aí o nosso convite?
Aquela querida. faz maravilha. A Claudimira falando aqui, deixa eu ver. Chamar a Mara de novo, tá, gente? Mara. Tornei te convidar, viu, Mara? É só aceitar aí. E por Vamos ver. falar nas comemorações da Roda, Carlinha, nós vamos ter também convidadas muito Uhum, especiais, sim. importadas, Que bom. musicistas, poetas. Que A gente bom, está né? formalizando os convites, organizando tudo. Uhum. Vamos ter muita coisa boa, muita surpresa, Ah, muita tá. surpresa. Mara não está conseguindo entrar. Dá uma olhadinha o que é, Mara. Eu vou tentar chamar a Afra, que estava aqui também e pediu para participar. Deixa eu ver se a Afra consegue. Eu falei com a Afra também, que ela Deixa eu me ver poderia estar aqui. Deixa eu ver aqui. se ela vai estar lá. Eu não sei se ela está ou se ela tentou, porque, na verdade, eu tentei com Mara 2 vezes. Vou tentar de novo, tá, Mara? Para ver se você consegue. Fica ligada aí no movimento, tá bom? A Norma entrou aí também falando que não consegue participar porque ela está Vai viajando, né? viajando. Oi, Norma. Eu chamei Mara Norma, mais uma vez. Vamos ver Norma se é ela consegue, nossa porque parceira também, né? Na roda, companheira, sim, né? a Mara De entrou estrada. agora, ó, vai falar um pouquinho para a gente também, né? Ivete pode aparecer, pode continuar aí, tá bom? Mara, você tem que virar a Oi, câmera Mara. para você poder Vai aparecer. ajustando. É novo É. pra gente Acho que eu isso, vou né, ter que dar Carlinhos? Alguém uma aula tá sobre aqui, isso tia. depois. Tem que dar uma aula mesmo, viu? Dividir a Porque eu não câmera. tô vendo eu não estou vendo a câmera para eu virar para mim. Uhum. Ah, meu pai, cadê os Oh, óculos, Deus, eu tô mulher? Vai lembrando de de óculos. ontem. Tá vendo você? Não tô Mas achando a fala câmera para virar então. para mim. Fala Ô sem Mara, aparecer. então fala, só fala para a gente ficar assim para quem está vendo Tá. a gente, senão as pessoas não vão entender Então, nada do que está acontecendo. É, Ivete, põe sua então carinha aí, deixa você ir carinha de então. Ivete tá É, aí, toda bonitinha. e Jace. Então, Oi. Carla, o que eu tenho para dizer para você e para todos os ouvintes é que esse licença nos faz muito bem, né? E eu acredito que os próximos vão ser melhor. Esse 8 foi o marco, né? Foi um marco que Uhum, todo mundo gostou, todo mundo elogiou muito, todo mundo postou muito no Instagram o que aconteceu na maior animação e pediu para o povo que segue, né, acompanhar as próximas lives. Então, assim, foi muito bom. E os uhum. próximos tem tudo para ser melhor ainda, né? Sim. Então, Cada um tem um significado, né? cada quer entrar. um tem o seu jeitinho, né? O seu jeitinho Tá, peculiar, tá. né? As Ela suas quer entrar, cada mãozinhas um Carlinhos. também, né? toca de forma diferente, né? Depende do momento Sim, também que você está, sim, da com certeza, necessidade, né? Que com você está no certeza. momento. Estou Então, tentando encontrar a Afra aqui, gente, porque eu tenho que fazer todos os papéis aqui. Peraí, viu? Só um instantinho. É, é você que é a toda É, sabida na informática, então, eu já né? convidei a Afra Tecnologia. agora também. E Vamos sobre a aprender, roda, né, Mara? Carlinha? Sim, e sobre a roda, Mara, o que você teria para dizer? sobre a roda, assim, foi também um espetáculo na minha vida, né? Quando eu entrei na roda, foi a primeira vez que eu participei em Rio de Contas. Eu não tinha, assim, coragem de falar nada, de conversar. Depois de algum tempo, eu já fui até para a rádio Uhum, da sim, entrevista sim. ao vivo. Mas, Ivete, nós dançamos lá, falamos muito, não foi? Beijo, Ivete. Uhum, Foi sim. Foi uma entrevista, né? Nós vamos falar, acho que foi comemoração na Semana da Mulher. A Então, Roda foi então convidada, e daí nós eu fomos, acho, falamos, dançamos. eu acho que foi uma progressão enorme, foi um pulo muito grande que eu dei, né? uhum, Depois de estar participando da roda, das reuniões, né? Desses encontros do Licença, foi uhum. muito bom para mim. Muito bom, e está sendo muito bom. E espero que
Vamos continua continuar, né? sendo. É, É, e com porque certeza vai ser. é isso, né? Deixa eu tentar a Afra mais uma vez aqui. É isso, gente. É o quanto que a gente se permite, né? Do quanto que a gente quer buscar, aproveitando para falar sobre até essa coisa da tecnologia, a gente precisa, sim, aprender também sobre a tecnologia, porque esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, assim, não, isso não é para mim mais. É para a gente, sim, porque nós estamos nesse mundo, não vai Facilita retroceder. a comunicação, né? E Sim, e você é uma ferramenta para a atualiza, né? gente se aproximar, fazer o que precisa ser feito, né? E sem Eu contar chamei mais o uma vez a Afra aqui, benefício mas eu não cognitivo, né, consegui. Carla? O Uhum, benefício cognitivo que você tem, o ganho de aprender coisas novas, sim, sim, né? Eu sim. não sei Eu, se aqui em Guanabí tem assim, algum curso nessa área, né? Para a gente aprender, né, essas novas tecnologias, É, como manuseá-las. Mas curso, se tiver, sim, curso eu acho que até nem eu vou precisa de procurar saber curso. para eu fazer, Eu porque sempre realmente eu falo não para as sei. pessoas que estão até procurando uma ocupação, alguma coisa, ofereça isso como um serviço. Você vai até a casa da pessoa, sabe? E ensina, porque não adianta pedir para o filho nem para o neto, tá? Porque eles Carla, vão fazer assim: eu não já te tem. falei, você não aprendeu ainda? É, Como se fosse olha, muito Carlinha, vamos fácil. aproveitar essa deixa. Uhum, Nós vamos. É assim que eu estou em Conquista, né? uhum, Estou passando um período aqui. E daí, quando eu retornar, nós uhum. vamos fazer umas oficinas, umas modalidades de Sim, oficinas para na roda, esse tipo de coisa, né? Uhum, de tecnologia, né? Tem uhum. até umas meninas da roda que já me ofereceram, que Ótimo, sabem que excelente, vai nos necessário. ajudar. Nós vamos fazer, Uhum, fazer de artesanato, uhum. né? Fazer uns Dá para encontros bem, fazer tanta coisa, né? muita Maquiagem, coisa. autocuidado, É, tecnologia, a muitas coisas. viajar, nós vamos Uhum. começar a fazer as viagens aqui mais para Sim, perto, né? também. E E a as mais de integração, né? os licença de mais longe, que agora você virou sulista, Aham, daí vai ficar com você, aham. né? Agora os mais perto, nas Sim, cachoeiras, a gente vai fazer essas viagens, essas pequenas sim. Tem viagens muita que todo coisa mundo linda. tem para a Uhum, gente explorar, que todo uhum, mundo tem condição de uhum. ir, né? Sim, Então sim. nós vamos Então, eu vou me introduzir muita despedir de novidade na Mara roda. aqui, vou despedir de Mara e de Ivete para elas saírem, para ver se eu consigo pôr a Afra, porque eu já mandei uns 6 convites para a Afra e ela não consegue entrar. Então, se as meninas saírem, pode ser que ela Pode consiga ser que entrar. dê. Beijo, É. Beveta. Beijo, Viu? Mara. Beijo, Obrigada. meninas. Beijo, Obrigada pela beijo. participação. Então, assim, é isso, gente. A gente queria compartilhar um pouquinho de forma muito real, muito da vivência mesmo. Não é nada aqui que a gente vem falar aqui muito elaborado, nem cheio de coisa ou teorias. Não, a gente segue Que não muito tem até esses alcance, livros. né, Carla? Que não tem alcance de todo mundo, Sim, né? sim. Eu vou tentar mais uma vez agora chamar a Afra para ver se ela consegue entrar. E eu ia até falar que tem uns livros aqui onde a gente se apoia muito para fazer esse tipo de coisa. Afra, eu te chamei mais uma vez. Que esse é o Mulheres que Correm com os Lobos, que não é um livro fácil, gente. Às vezes muita gente que eu indico fala: não, mas eu não consigo ler esse livro assim. Fala, lê aos poucos. São contos de fada, tá? Contos de fada do mundo inteiro, do planeta inteiro, estão reunidos aqui. Inclusive, tem até uma frase da Clarissa, também desse livro, que ela fala: quando é noite nos contos de fada, sabemos que estamos no inconsciente. Então, muita coisa do inconsciente a gente começa a perceber através desse livro. Outro Verdade. livro é O Círculo Sagrado das Mulheres Contemporâneas, que fala muito sobre tudo isso aí, do que é uma roda de mulheres, do que é um círculo de mulheres. E o outro é também da Clarice, que acho que pouca gente conhece esse livro, porque o melhor dela todo mundo As conhece, é o mulheres que Mulheres que gostam Correm do com os lobo Lobos. Mas esse é aqui é best-seller, né? Libertem a Mulher Forte. Inclusive fala da Nossa Senhora em todas as culturas.
É um livro Uhum. muito legal também. Vou tentar, Afra, mais uma vezinha, Então, porque e para ver se a essa gente. modalidade da leitura também, Carla, nós vamos introduzir. A gente sempre teve esse sonho, a gente, às vezes, nas reuniões, a gente sempre está conversando e falando sobre isso, né? Da gente fazer os estudos. Sim. Você, né, quando estava na roda, no seu período, você fez, né? Teve uma fase que fez e foi muito bacana, Uhum. muito proveitoso. E a Nossa, gente estudar vai é fazer tudo de bom, também. né? É, eu estou lendo um também muito bacana, deixa eu te mostrar. Tá. Estudar é algo permanente, gente. A gente não para de estudar. Enquanto a É, gente está vivo, é hora de aprender, né? Muito importante. Feminino ativo, feminino solar. É Muito maravilhoso. legal. Muito Eu bom estou mesmo. lendo, muito bacana. E eu estou Então, lendo também Roda da ah, Vida. esse livro é Maravilhoso. excelente. Esse Excelente. livro é É da maravilhoso. Elizabeth, né? Muito Então, assim, bom. a gente complementa, né, Carla, além do que a gente tem de experiência de vida e de vivência, a gente complementa também com leituras, né, que é uma forma também de você estar colocando o seu cérebro para Sim, sim, funcionar, para melhorar. com Melhora a certeza. escrita, melhora a fala, né? Tudo Então, assim, é melhora muito tudo. E participa melhor de em tudo. outros universos, né? É uma Sai viagem dessa, a gente não sair de casa, né? é, sai Muito dessa interessante coisa, desse. também. A gente fala que é um perigo, né? Uma pessoa de um livro só, gente que só repete a mesma coisa, que tem um pensamento unilateral. Tudo isso não é legal, né? Então a Vanessa está É, falando assim. fica Acho bom limitado, essa né? de fazer essa leitura compartilhada. É, até me Vamos coloco à fazer sim. disposição para fazermos isso, sabe? Uma vez a cada 15 dias, alguma coisa, A gente a faz uma gente chamada, pode né? E fazer, você né? Sim, participa. com É, certeza. nós vamos trazer muita novidade, vamos trazer muita novidade, vamos movimentar a roda, né? A gente está limitando um encontro mensal, né? Esse próximo encontro, eu quero, já convidei a Dalcy para ela estar com a gente, eu vou Que convidar também legal, né? Vina, as Uhum, meninas. Vamos fazer uma retrospectiva, digamos, do Licença à Felicidade 8 do que uhum. nós vivenciamos, né, em Importante, né? Floripa, nessa viagem. A gente trouxe muita coisa, né, de bagagem. Uhum. Então, a gente vai replicar isso Sim, também. E sim. aí, a gente faz uma chamada com você, viu? Para você também Ótimo, participar ótimo. com a gente. A Márcia, que teve também no Licença com a gente lá na Costa do Cacau, na Bahia, ela colocou aqui, Sim, interessante esses livros, façam a listinha deles e coloquem no grupo de WhatsApp, pode deixar com a gente, tá? Afra, eu vamos tentei te colocar. chamar por 8 vezes. 8 vezes eu Não entrei aqui, conseguiu, não né? consegui que ela entrasse, que pena, né? E tentei aqui, mas aparecia para mim que você não conseguia, tá? A Sandra Nascimento está falando que bacana, mãe. É sua filha, né? Sandra, minha Somos uma filha. geração que saiu do analógico e entrou no digital e realmente precisamos aprimorar nossas habilidades com as tecnologias. Amei. É isso aí, gente. É isso Essa aí. coisa de não tem, Sandra, minha não filha, beijo. consigo. Te Não, amo. não tem, não consigo, tá? Tem que a gente tem que estar aberta, receptiva e pronta para aprender. E não tem isso, ah, não, mas eu não aprendo mais não. Isso é quando eu era nova. Para de repetir esses discursos que só te colocam para baixo, tá? Preconceito, esse Sim, etarismo, não sim. existe idade para nada Exatamente. disso. Etarismo Basta não é você abrir legal. sua mente Uhum, e sim. querer. Você tem que se abrir e Uhum, aproveitar as oportunidades, uhum. até para não envelhecer uma velha, ficar chata, Rabugento. ranzinza, reclamona, rabugenta, Uhum, tomando 1001 remédio, sim, sim. né? Então, deixa Para você. ser uma Nosso. atualizada, Sim. uma senhora usada, linda, viajada. Agora tá tendo uma modalidade aí das sessentonas, né, que Uhum, uhum, viaja. Nós somos uhum, dessas, né, uhum, uhum, também, que viaja, que aprende, né, que tem família, que cuida. Eu tenho uma família maravilhosa, uhum. tenho 3 filhos, tenho um genro maravilhoso,
tenho 2 noras lindas que estudam, que trabalham, que têm filhos, me deram netos. Então, a Que gente tem a bom, né? família, dá assistência, alimenta esse sistema todo familiar, né? Graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, esse vínculo muito forte com meus filhos, com minha família, né? Eu falo sempre, eu vim sozinha ao mundo e hoje eu sou 10. Então, Sim, que bom, né? E não é, a gente é pode compartilhar, né? Compartilhar, compartilhar, expandir, e a é partir de nós mesmos, né? Desse cuidado conosco, sermos uma pessoa melhor para nós mesmos e para os melhor para outros, nós né? e para eles, É. né? Desde o nosso tempo acabou, já passamos Ah, 2 minutos do nosso não tempo, fala agora é só isso, você se despedindo. meu Deus do céu, pouco 2:02 tempo já. passou muito, muito rápido. Eu quero Aham. agradecer a todas que tiveram aí, todos, que agora nós temos menino também, né? Sim, sim. Renato, um grande abraço, né? Tivemos a participação, a presença, né, do professor Alvimar no Licença a Felicidade 8 e de Renato, né, que se tornou nosso amigo. Carla trouxe ele, né, e ele veio só agregar e a enriquecer o nosso Licença. É um amigo, hoje eu posso dizer que é meu amigo, né? Renato, Sim, sim. Maurício, obrigada. Meus filhos, minha filha que teve aí, minhas noras, minhas amigas da roda, muito obrigada. Minhas companheiras, as minhas companheiras do Licença, Clau, Lília, Dalci. A Adélia teve aí também, um beijo, Adélia, Sim. querida. E todas vocês, muito obrigada. Não vou falar nomes, porque a gente acaba pecando, né? E Sim, esquecendo alguns, mas todas vocês, sim. todos que estiveram presentes na live, muito obrigada. E é isso, a mensagem que a gente traz aqui é disso, é um convite para você melhorar, para você se assumir perante a vida, né? Não acovardar, para que a vida, viver, para que a Sim, morte não chegue e te ache morta, sim, sim. para que a morte chegue e te ache viva, que esse é nosso papel, foi para isso que Deus nos criou, né? Para sermos imagem e semelhança dele. De Então a gente tem que viver com felicidade. fé, De com felicidade. coragem, com felicidade Uhum. realizada, né? Senão vai morrer e falar, eu não fiz isso. No leito de morte vai falar, minha filha, eu vou falar para Sandra, Sandrinha, minha filha, eu não fiz isso, não, eu queria. Não, mãe fez tudo que queria nessa vida. Sim, sim. E a Ivete lembrou que também, que tanto o professor Alvimar quanto o Renato, que foram os homens que tiveram lá no licença, a gente teve também um anfitrião de uma parte da viagem, que foi o Jaime, né? Que É, também fez, colaborou e também, tudo, então a também. gente é muito grata, Uma tá? presença masculina Então, importante, né? sim. E aí, Depois eu quero até contar uma experiência que eu tive com o Jaime, tá. que nos levou às lágrimas. Foi muito Que interessante. legal, Vou que partilhar legal. depois. Uma hora você conta Foi pra muito gente. bom. Então, Conto, gente, conto. nossa gratidão por todos vocês, pela audiência. Amanhã a gente vai ter aqui a Carla Souza, ela vai trazer a biblioterapia, explicar para vocês o que é isso, que é muito Foi muito legal, legal. tá? E na quarta-feira a gente tem a Dalci com a contoterapia, que a gente vai Isso, falar de nossa, dá o dor, que mexe com as estruturas a gente, ósseas. a gente vai falar de dor para entender que a gente pode chegar no amor, tá? E, encerrando as lives, na quinta-feira a gente vai ter a presença do professor Antônio Alvimar Muito também, que ele vai falar sobre mergulho no ser. certeza. Então, muitíssimo Maravilhoso. obrigada e terminando Obrigada, com Carlinha, uma pela frase, oportunidade, viu? Muito obrigada. terminando com a frase da Dalci aqui, mulher corajosa e linda, você brilha. Beijo, meninas, e até amanhã Nós nesse mesmo brilhamos, horário né, aqui com gente? a Nós Carla brilhamos. Souza, viu? Encostamos Até. uma nas outras e vai acendendo as luzinhas. Isso, exatamente. Beijo, Tchau. Beijo. obrigada, Carla. Nada. Beijo. Beijo.